Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. O nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 50525555. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático e representando o MPD, a promotora de justiça, a doutora Vera Taberti, que é associada, é integrante do movimento do Ministério Público Democrático, MPD. Doutora Vera, prazer tê-la aqui. Bom dia, Zé Compé. É um prazer aqui de novo. Eu queria cumprimentar o Carlos Pereira, o Dr. Renato Ribeiro, mais uma vez o Manuel Galdino, e é um prazer estar aqui. Também conosco o químico Carlos Pereira. Prazer tê-lo aqui, Carlos. Prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade. Oportunidade de falar sobre um tema que a gente trabalha tanto ali no Pacto Global e que me é tão rico. Você é secretário executivo do Pacto Global da ONU Anticorrupção no Brasil. Tem muita coisa a fazer no Brasil? Diríamos que a gente tem bastante matéria-prima, né? Também conosco o cientista político Manuel Galdino. Muito bom tê-lo aqui, mano. Obrigado, bom dia a todas e todos. É um prazer sempre vir aqui no programa Gente que Fala para debater os temas correntes da nossa vida política. Galdino, você é da Transparência Brasil, né? O Brasil está transparente ou está opaco ainda? O Brasil está transparentemente opaco. Também conosco o advogado Dr. Renato Ribeiro de Almeida. Prazer tê-lo aqui, doutor Renato. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui no Gente do MPD que Fala e poder debater esses temas com essa bancada tão brilhante e tão competente que nós temos hoje. O senhor é professor de Direito Eleitoral. Esse é um tema que ferve a cada 2 anos no Brasil. Na verdade, está fervendo a todo momento, né? Só se fala em direito eleitoral, em ficha limpa, em condenação de segunda instância. Para nós, dessa área, está sendo muito bom, porque eu nunca fui tão requisitado. Então, se as pessoas procuram, fico feliz. A gente deixa o ócio, porque tem gente que acha que, olha, só tem 2 anos, então a eleição, a cada 2 anos que o advogado eleitoralista vai trabalhar, o resto ele fica na praia. Graças a Deus, não é assim. E principalmente agora com o Brasil nessa forma, tem sido menos assim ainda. Por isso eleitoral... a minha pergunta, só trabalha de 2 em 2 anos? Não, agora é possível. Aliás, o Supremo Tribunal Federal determinou a expedição do mandado de prisão do deputado João Rodrigues. Ele é do PSD de Santa Catarina, condenado pela 2ª instância da Justiça Federal a 5 anos e 3 meses por dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho. A execução da pena será de responsabilidade do TRF4, o mesmo tribunal que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O prefeito lá, hoje deputado, né? Ele, quando prefeito, ele vendeu uma máquina, entregou uma máquina usada e apresentou uma máquina com valores superior a um produto novo, e agora, depois de todo esse período, ele acaba sendo condenado. Doutora Vera, Carlos, doutor Renato, Galdino, o que acontece? Aliás, o doutor Renato fez referência à ficha suja. É ficha limpa ou ficha suja? Eu te confesso que eu tenho dúvidas. É ficha limpa, ficha suja, tem gente que fala em contas sujas, então
são nomenclaturas aí, muitas vezes, que a imprensa cria, né? Não é? Lei das inelegibilidades, Lei 64/90. Daí que o pessoal chama de ficha limpa, ficha suja, aquelas coisas todas. Eu confesso que eu fiquei bem animada, a princípio, com essa decisão, porque eu falei, bom, agora vai, né? Achei que, não é que, assim, eu sou uma pessoa partidária, eu não tenho nada contra o PT, mas eu fiquei animada. Eu falei, acho que agora vai sair o mandato de prisão do Lula. E, para minha decepção, eu já vi que isso pode ser revertido, porque o Supremo está sinalizando que pode haver uma mudança no placar, porque o ano passado ele tinha se decidido nesse sentido, e acho que no retrasado também. Mas, assim, isso não é o suficiente, porque nós temos 5 ministros que são favoráveis à execução da pena em segunda instância e 6 que não. Então, tudo indica que o Lula não vai ter esse mandado, essa expedição de mandado de prisão. E o que me deixa chateada, não só por isso, mas assim, o Supremo ele vai ficar mudando de opinião conforme o tipo de pessoa que é julgada. Isso não é justo e pega muito mal, porque todos os brasileiros, nós que também trabalhamos com a justiça, a gente teria que ter um Supremo sério e que julgasse as coisas realmente como são, independente da pessoa que fosse. E não é assim, então vai e volta, isso cria uma insegurança jurídica muito grande para todos nós. E o que abre muitas possibilidades para os advogados. Mas, na verdade, o Supremo já tem feito isso já há algum tempo, né? Sim. Então, uma hora pode Sim. caçar mandato de senador, outra hora não pode, né? Esse é meu amigo, esse não é. Uma hora o Supremo decide que a condenação em segunda instância é válida, aí vai um outro ministro e dá um habeas corpus e diz que não. Inclusive, eu tenho uma dúvida, porque eu não vi. Quando diz o Supremo Federal que determinou, foi a turma, foi uma das turmas, foi um ministro, foram os 11, foi o pleno? Porque dependendo de quem foi, você entra com uma ação, cai na mão de outro. Foi a Segunda turma. Cai na mão do Segunda turma. dependendo de quem cai na mão, ele reverte, né? Quer dizer, essa insegurança jurídica que foi comentada aqui pela doutora Vera é muito ruim para o país. Independente do que você acha que é o correto, segundo a Constituição brasileira, de ser seguido, esse casuísmo que o Supremo tem praticado é muito prejudicial. Porque justamente dá margem a quem não só o Supremo, a justiça brasileira como um todo, né? Dá margem a quem é simpatizante de um lado achar que é uma perseguição para o seu lado. Quem é contra o outro lado, aí se não prende, acha que também está perseguindo, está ajudando o político daquele lado. E aí a justiça deixa de ser vista como um poder que está fazendo justiça para fazer política, né? Ô Carlos, você que é do Pacto Global da ONU Anticorrupção, a doutora Vera fez uma colocação que eu vou resumir aqui, né? Todos são iguais perante a lei, mas no Brasil tem os mais iguais. Exato. Como é que se analisa isso internacionalmente? Eu pegaria o gancho do que o Galdino estava comentando, né? Que eu acho que uma coisa que para a gente é muito importante, é uma coisa que a gente luta bastante, é para a questão das instituições eficazes, né? E o que a gente entende por instituições eficazes? As instituições que têm ali muita independência e clareza do seu papel, né? O que a gente vê em muito desses casos é, de fato, um excesso de alguma instituição, né? Ou uma mistura ali do mandato de cada uma. Isso para a gente é bastante complicado, que acaba criando essas distorções, levando a, sem dúvida nenhuma, principalmente, que não é exatamente o caso aqui, mas principalmente muitas das questões leva, sem dúvida nenhuma, a um prejuízo para as populações que são mais carentes, né? Doutor Renato, eu vou acrescentar neste assunto uma outra notícia, né? O ministro Luiz Fux tomou posse ontem como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ele afirmou que ficha suja está fora do jogo democrático e destacou a ofensiva da Corte Eleitoral no combate à disseminação de fake news.
Segundo o ministro Fux, a atuação proativa do TSE terá como pilares fundamentais a aplicação sem hesitação da lei da ficha limpa nas próximas eleições e o combate às notícias falsas. Eu me dirigi ao doutor Renato, não exclui os outros, mas eu quero acrescentar qual é a relação de ficha suja com notícia falsa. Fake news, que é o termo do momento. Na verdade, Zancopé, aí o ministro Fux, novo presidente do TSE, ele utilizou duas questões que são importantes. São coisas diferentes, são assuntos diferentes. Uma questão a lei da ficha limpa, a outra a fake news. Começo pela fake news. Fake news é um fenômeno no mundo inteiro, tem sido disseminado. Recentemente, o ex-presidente Obama falou da problemática que é a fake news e foi utilizado muito ostensivamente pelo presidente Trump nas eleições passadas nos Estados Unidos. Renato, eu tenho algumas décadas de jornalismo. Fake news sempre existiu. Notícia falsa sempre existiu. Aliás, a gente, antes de informar alguma coisa, tem que conferir se aquilo é verdadeiro. Principalmente, e o exemplo mais simples, né, sem citar nomes, mortes de personalidades no Brasil. Exatamente. Porque a gente recebia em redação de gente que tinha morrido, aí você ligava para o cara e ele falava, eu não morri não fala aí que eu não morri. Então, hoje chama fake news, mas nessas décadas eu conhecia como notícia falsa. Então, é que hoje é possível impulsionar isso, né? Com as redes sociais, o sujeito ele tem o Facebook e daí ele vai impulsionar uma notícia falsa. Como boa parte da população só lê a manchete, ou aqueles sites que não têm tanta credibilidade, isso acaba sendo disseminado. Recentemente, uma atriz da TV Globo, ela supostamente teria feito um texto sobre o Lula, condenação do Lula. Não sei se vocês chegaram a todos a receber. Sim. E a família dela, logo depois dessa disseminação, dela mesma tendo recebido, falou, não, isso daqui não foi escrito por mim e não tem nada a ver com o que eu penso, etc. Esse mesmo texto foi divulgado com diferentes autores do texto. Sim. Inúmeros, né? Cada hora aparecia fulano escreveu, aí fulano escreveu, no mínimo 3 diferentes de autores. Desculpa, eu não deveria, mas é o assunto que não dá. Agora, a lei da ficha limpa, ela tem as suas contradições. Se você me permite falar um pouco sobre ela, eu tenho dito aqui em vários outros locais também, que nós temos uma série de questões acerca da lei da ficha limpa. Não só por ocasião do Lula, mas existem forças no Brasil, e com um arcabouço teórico muito interessante, questionando se a lei da ficha limpa de fato é benéfica. Eu tento exemplificar rapidamente o assunto. Nós temos hoje um potencial de 345 mil brasileiros que estão supostamente inelegíveis. O Brasil, ele é o campeão mundial, de longe, em dificuldades em alguém ser candidato. Isso é típico de regime autoritário. O México, que é um país que é rigoroso com as candidaturas, tem 50% das regras que o Brasil tem. E o Brasil, para o sujeito se candidatar, ele tem que vencer 28 etapas. É o campeão, 28 etapas para você registrar a sua candidatura. A Europa tem em torno de 10% das regras que o Brasil tem. Então, no afã de combater a corrupção, nós temos uma lei extremamente severa, que é a lei da ficha limpa, e o Brasil, ao cabo de 8 anos, não se tornou um país menos corrupto. Aliás, a percepção de corrupção é maior ainda. Será que a lei da ficha limpa, ela efetivamente trouxe benefícios, ou ela exclui do jogo democrático pessoas que poderiam não ser eleitas pela população? Então você impede que determinadas pessoas compitam num ambiente democrático sobre um pretexto de que isso vá combater a corrupção, quando, na verdade, o combate à corrupção se dá por outras medidas, por outras esferas. Então, eu sou um crítico da lei da ficha limpa, comecei a minha vida acadêmica fazendo mestrado, logo que saiu a lei da ficha limpa, discorrendo sobre ela, e cada vez mais eu tenho dúvidas se essa lei realmente é válida e o propósito de combater a corrupção se coloca da maneira com que se esperava naquele momento em 2010. Mas, doutor Renato, imagine se não tivesse essa lei. Se com essa lei a gente já tem esse nível alto
de políticos que estão sendo afastados, imagine sem ela. Eles iam perpetuar no poder. Não estou dizendo que os que entrem não vão fazer a mesma coisa, mas eu concordo que a gente precisa encontrar outros meios de combate à corrupção, mas eu não consigo vislumbrar assim, a diminuição da corrupção também sem essa lei. Agora, de fato, assim, pegando só um gancho, eu sei que o Michel Temer hoje seria ficha suja, porque ele foi condenado por doação acima do mínimo legal. Mas aí que tem uma brecha na lei para esses casos, não tem? Que permita a pessoa... No exercício dele como... Não, foi se candidatar hoje. Ele fez uma doação que nem foi tão alta, mas ele não recorreu, não fez nada e acabou transitando em julgado. Olha, doutora Vera, né, doutor Renato são operadores do direito. Vocês estudam a política. Mas, Galdino, como isso acontece? Você acaba de falar um negócio que é maravilhoso. O Michel Temer pode ser o presidente, mas não pode ser candidato ao presidente. Então, que coisa. Como é que um cientista político convive com isso? Então, são algumas bizarrices da nossa legislação e das interpretações que o próprio Supremo tem feito. A gente não tem só essa, né? Então a gente tem um presidente em exercício, que a nossa legislação diz que ele pode governar o país, mas ele não poderia, supondo que ele seja realmente, a sua candidatura fosse eventualmente impugnada, ele não poderia se candidatar a governar o país novamente. Claramente é uma contradição, uma distorção, uma coisa meio sem sentido. Outras coisas que a gente tem quando, por exemplo, o Renan ele estava como presidente do Senado, o Supremo decidiu que ele poderia continuar como presidente do Senado, mas ele não poderia continuar na linha sucessória porque ele era réu. Né? Então, o Supremo disse, olha, ele não pode assumir a presidência da República. Mas ele poderia, se quiser, ser candidato a presidente da República hoje, nas próximas eleições de 2018, e ganhar a eleição. Ou seja, por uma via ele não pode, mas para outra ele pode. O Temer é ao contrário. Por uma via ele mas ele não pode ser no futuro. Quer dizer, percebe-se que não tem lógica as decisões. E elas não têm lógica porque elas foram tomadas com base em casuísmo. Não com base em princípios, não com base no ordenamento jurídico da nossa Constituição, quais são os valores orientadores da nossa Constituição. Se fosse assim, as contradições seriam dirimidas, porque você teria que escolher um princípio ou outro para prevalecer. E como eles querem resolver caso a caso, gera essas inconsistências e gera justamente essa insegurança jurídica, porque você não sabe se pau que bate Francisco vai bater em Chico, sabe como é que diz a frase, né? Agora, eu queria só fazer um comentário, acho que um pouco em cima da fala da doutora Vera, dos três, na verdade, né? E queria também escutar um pouco dos três sobre esse tema. Que o que a gente discute muito, a gente vê alguns especialistas internacionais falando, né? Acho que o Galdino pode discorrer bastante sobre esse tema, é a questão da transparência, né? A gente sabe que é um desafio muito grande ainda para o nosso país, e não só nosso país, né? É um desafio global para instituições privadas ou instituições públicas, mas a minha grande questão, e com relação à lei da ficha limpa, por exemplo, né? Será que a gente está, de fato, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo combater a corrupção, ou será que a gente está dando uma luz mais intensa para esse tema, por isso que a percepção, o que é verdade, a percepção com relação à corrupção é maior, né? Então eu, na verdade, me questiono sobre isso, porque a gente vê vários instrumentos no poder público, vários instrumentos no setor privado, e a gente poderia citar alguns aqui, são numerosos os instrumentos e das mais diversas instituições que obrigam ou não as empresas a terem maior transparência, né? Então me questiono de fato se eles não estão funcionando ou sim eles estão funcionando para dar no mínimo mais transparência para esse tema. Pois não. Eu acho que aí nós temos uma questão que é uma questão muito séria. O Brasil tenta resolver as coisas no direito. O Brasil tem uma cultura de corrupção. Eu sempre tenho insistido nessa questão. Para resolver no direito não seria só cumprir a Constituição? A Constituição ela tem diversos princípios e tudo mais. O problema é que nós queremos criar uma lei
anticorrupção, nós queremos uma lei anticorrupção nos partidos, nós queremos uma lei da ficha limpa. E daí se encontram mecanismos jurídicos que eu não chamo de brechas, mas são mecanismos jurídicos, porque existe uma diferença entre sucessão presidencial e substituição. E cria-se na população essa sensação de que as coisas são bagunçadas. Eu acho que o combate à corrupção, ele é um combate ético. A população, o sujeito que responde a chamada para o amigo na escola, ele está agindo de uma forma antiética. Agir de forma antiética gera os políticos. O político, ele é uma pessoa que foi escolhida, ele teve voto, ele foi escolhido, ele não comprou a vaga dele. Ele foi escolhido pela população. Às vezes ele comprou sim. Muitos deles compram sim. Compra me desculpe. No sentido de compra do voto. Mas o cidadão, na última instância, ele é levado. A população, na grande maioria, é analfabeta, é simples. Infelizmente, pouco informada. Mas às vezes, e uma coisinha, qualquer coisinha que dê, ele já é tudo, não é? Eu queria fazer o contraponto aqui, apenas que assim, eu acho que a culpa não é do eleitor brasileiro. Eu queria voltar ao que o Carlos Pereira falou. O nosso problema são as nossas instituições. Veja a situação do eleitor para votar para o legislativo, né? Ele tem centenas, se não milhares de candidatos à sua disposição para escolher. É muito difícil, né? Vamos ser sinceros, deputado estadual. Como é que você sabe o que o deputado estadual, cada um deles, fez para você escolher aqui no estado de São Paulo, nós que estamos em São Paulo, em quem deles a gente vai votar, se a gente vai votar para alguém ser reeleito ou não, né? Na maior parte dos países, quando um eleitor vai votar, ele tem à disposição um número muito menor de candidatos. Sabe, quando você vai fazer uma decisão importante na sua vida, você não considera milhares de opções. Você não vai comprar uma casa, você vai visitar 1000 casas. Você vai contratar alguém para um emprego, você não vai entrevistar 1000 pessoas. Você faz filtros para que, ao final, onde você vai detalhar a sua atenção e focar em poucas opções. Porque a mente humana é limitada. Então, a nossa instituição, nossas regras políticas, elas tornam muito difícil a vida do eleitor, dele votar bem, dele saber quem está fazendo um bom governo, quem está atuando bem no legislativo, quem tem problema de corrupção, quem não está sendo ético, etc. Então, as nossas instituições, porque não é no DNA brasileiro que tem uma coisa de corrupção. A gente não tem isso no DNA. Nossas instituições facilitam que políticos corruptos não sejam punidos e os políticos corretos sejam premiados. É muito difícil fazer essa depuração. Eu sou doutor em ciência política e toda eleição eu tenho dificuldade de votar para deputado estadual. Eu trabalho na Transparência Brasil, trabalho com o tema de política, de acompanhar as políticas públicas, de acompanhar o que os políticos fazem, e é sempre muito difícil votar. Galdino, você é uma pessoa extremamente esclarecida. Entre nós aqui é especialista em política. Se você declara que tem dificuldade, imagina eu que sou só jornalista. Eu não tenho esse currículo intenso que você tem de estudo. Eu estudo política no dia a dia, vendo, ouvindo. Esse é o meu contato. Agora, imagino outras pessoas que não têm nem o contato que eu tenho com esse ambiente político. E você estuda política. Eu somaria a sua provocação, eu somaria quais seriam umas dicas aí para os nossos espectadores. Eu sei que é difícil, você mesmo comentou que tem dificuldade. Não, que a dica que eu dou é assim, então, essa ideia de usar filtros, né? Igual você vai, por exemplo, comprar uma casa, você escolhe o bairro onde você quer morar, então você vai olhar naquela região, você tem uma faixa de preço, né? E você vai procurar algum imobiliário, algum corretor, alguém que vai te ajudar a escolher, e você vai visitar alguns poucos casos. Então você precisa fazer filtros. Então o primeiro filtro que a gente tem é o partido. Eu sei que os partidos no Brasil são problemáticos, mas você pode, é muito mais fácil se informar, digamos, sobre 10, 15 partidos, que já é um número grande, né? Mas enfim, quem está mais alinhado com você, aí você escolhe, bom, eu vou escolher um candidato entre 1 ou 2 partidos, que eu acho que tem um menor percentual de políticos condenados por corrupção ou envolvidos na Lava Jato, por exemplo. Esse é um bom indicador. Você quer alguém ético? Quais são os partidos que têm menos políticos envolvidos na Lava Jato? Faz um filtro por aí, né? Depois escolher o partido. Aí então vai escolher um candidato entre os partidos. Vê alguém que já está eleito daquele partido, dá uma olhada para ver como eles atuaram, como eles votaram em matérias importantes. No caso do deputado federal, que é um pouco mais fácil,
O que é importante para você? É a reforma da Previdência? É a reforma da trabalhista? É o impeachment da Dilma? É a recusa em não processar o Michel Temer? É a votação da questão do Aécio? Cada um sabe onde pega o seu para você nessas sessões. E vê como votou as pessoas daquele partido. Se votaram na linha do que você está fazendo, você já tem um bom caminho, né? Pode ser um candidato novo daquele partido ou alguém que já está lá no Congresso para continuar aquele trabalho. Se não tem, você já eliminou. Então, esse partido parecia bom, não é, e vai fazendo o trabalho assim. Então, pelo menos, você consegue orientar com elementos concretos para fazer uma escolha boa. Mas se tivesse mais fácil, se o país tivesse menos partidos com ideologias claras, isso seria muito mais fácil. Como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, como é na Alemanha. Como aqui não tem, o eleitor tem que ter um pouco mais de trabalho para fazer esse caminho. Instituições como a nossa, Transparência Brasil, etc., a gente tenta dar ferramentas, acessando o nosso site, para você avaliar e ter informações sobre quem são esses políticos, os indicadores deles, e quem sabe você votar melhor. Mas, assim, o trabalho é difícil mesmo, não é fácil, não. Não, cara. Não, só ia comentar, obrigado pelas dicas. Ajudou, né? E não é porque eu acho que, como a doutora Vera falou, acho que a gente tem um problema de um certo analfabetismo político, né, no país, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que as pessoas, no geral, têm essa dificuldade de entender como a política funciona, né? Então, muitas vezes, elas são, imagino eu, capturadas por uma figura midiática, né? E por quê? Porque reconhecem ali aquela pessoa, né? E tem alguma aproximação de valores, alguma coisa, né? Só que, na verdade, deixam de entender o que está por trás da política e como ela é feita, né? Então, acho que essa dica dos partidos, por exemplo, é fundamental, que nem todo mundo tem essa clareza, né? Você falou sobre ideologia. Algum partido tem ideologia neste país? Bom, pelo menos assim, a hora que você clica e entra assim. Não, fala-se muito em direita e esquerda, mas é o único país onde dois candidatos ditos de esquerda disputam depois uma eleição, né, vão para o segundo turno, simplificando. Né, candidatos que se dizem de esquerda vão disputar a mesma eleição, vão para o segundo turno. Isso é inconcebível em outros países do mundo, onde a ideologia realmente é tratada a sério, existe uma convicção sobre ideologia. Assim, eu não sei, porque vários países... parou para pensar. Não, é porque vários países... Aí, novamente, depende das instituições. Se você olhar para os Estados Unidos, que a gente tem dois grandes partidos, o republicano e os democratas, tem eles têm as primárias. Partidos, né? Mas quem disputa... 124. Mas quem disputa efetivamente quem chega são os dois. Mas você tem as primárias. Nas primárias você tem, então... Muitas vezes, por exemplo, no caso da última primária do Partido Republicano, você tinha mais de 10 candidatos concorrendo entre si, disputando para ver quem seria o escolhido. Então o filtro se dá antes, não se dá no momento eleitoral. Então depende das instituições. É normal você ter facções, você ter disputas intragrupos, para ver quem vai liderar os projetos, quem vai liderar o partido ou determinado grupo político. O problema no Brasil, eu acho até que alguns partidos até têm alguma ideologia, ainda que de forma complicada, mas pelo menos no nível federal, a gente organizou a disputa política em torno de PSDB e PT nas últimas 4 eleições presidenciais, pelo menos, né? Dois partidos que se anunciam como sendo de esquerda. Mas as pessoas reconhecem a diferença entre os partidos, né? Então, uma grande narrativa, o PT, ele tenta se vender como um partido da política social, que vai fazer coisa para as classes trabalhadoras, né? O PSDB vai criticar o PT, que é um partido que vai aparelhar o Estado, que vai colocar pessoas dos sindicatos, que não vai modernizar a economia, que vai intervir muito na economia. Então você tem narrativas de um lado e de outro, né? O PT vai dizer que o PSDB é privatista, a favor das privatizações, que ajuda a organizar um pouco o debate político. O problema é que a gente não só tem esses dois partidos. O PMDB é o quê? Né? Você coloca, o quê? Tudo e nada. Aí fica difícil você né? O PMDB pode uma hora vice do Serra, outra hora vice da Dilma, e aí fica, quer dizer, tanto faz para eles. Aí isso que torna difícil, porque a maioria dos partidos não tem nenhum pingo de ideologia, né? Não é que o PT e o PSDB são exemplos de partidos ideológicos, realmente não são, né? A gente sabe os problemas que eles têm, mas ainda, se você compara com o PMDB, por exemplo, tem uma diferença maior aí, né? Pois não. Uma questão que eu acho que é importante é a falta de democracia intrapartidária.
O nosso país é muito curioso. Você tocou Só um detalhe, democracia é a palavra mais desgastada que existe. Sim, mas no Brasil. o partido Vale político, foi muito feliz a sua colocação, gostei muito, porque né, a questão das primárias. O Brasil não tem isso. Aliás, se um partido resolver fazer primárias, a primeira coisa que vai acontecer, o Ministério Público Eleitoral vai atrás do sujeito, dizer que ele está fazendo propaganda antecipada e vai ser multado por isso. Então eu estou fazendo aqui a minha crítica aberta. Vão dizer, olha, o sujeito está fazendo propaganda antecipada, está fazendo caravana pelo Nordeste, está dando palestra não sei onde. Então essa discussão toda, que é benéfica... O mais interessante nisso é que o Lula está fazendo... caravanas pelo Brasil sobre a injustiça que ele está recebendo. Mas é justamente isso que acontece nos Estados Unidos. Isso é muito bom para o partido, porque isso vai gerando as ideias, vai construindo uma candidatura. Mas o que eu estou falando é que aqui não é uma prévia. Porque... No Brasil não tem isso. Então, o que acontece? Quando chega no Vamos Ver, como nós temos aí nossos partidos, os partidos são verdadeiros donos. Tem partido que o presidente sou eu, daí continua sendo eu, daí de repente, depois de alguns anos, passa para o meu filho, para minha filha. Né? A própria estrutura do partido, eu tive curiosidade de dar uma olhadinha, o pessoal é cunhado, Exatamente. Irmã, então, mulher. Certa vez o ministro Toffoli, eu assisti uma palestra dele quando ele estava na presidência do TSE, e eu achei fantástica a colocação dele, porque olha só, ele falou das eleições de 2014. Quem decidiu que a Dilma seria candidata? O Lula. Quem decidiu que o Aécio seria candidato? Um jantar em Higienópolis. Quem decidiu que o Eduardo Campos seria candidato? Ele mesmo. A Marina queria ser candidata, não conseguiu fazer o partido, então foi ser vice. Daí aconteceu aquela tragédia, mas ela criou o próprio partido para ser candidata. E assim por diante. Então não existe um movimento de prévias, de debates. Olha, o candidato do partido será essa pessoa. Todos os filiados vão participar desse debate. Como é feito em outros países com uma tradição democrática melhor que a nossa. Mas sabe o que é, doutor Renato? Agora defendendo o Ministério Público, a nossa legislação teria que modificar, porque seria muito interessante ter as prévias mesmo. Mas aí tem uma legislação eleitoral que fala, olha, é proibido. E aí vem uma representação. Nós não temos o que fazer, ou senão nós vamos ser omissos. Senão está deixando de cumprir o dever funcional. Mas eu concordo que as prévias seria uma coisa bem interessante. Daí o que vai acontecer? Diminuíram o tempo de campanha, de 90 dias para 45 dias. Isso é horrível, do ponto de vista eleitoral. Mas vai ficar mais barato. Só que daí quem vai se fazer conhecido... E ajuda a perpetuar, né? Quem já quem já está no poder. E ainda quem vai ter o dinheiro, agora porque está proibida a doação de campanha empresarial, eles criaram o Fundo Público de Campanhas. Quem vai determinar quem vai receber dinheiro para fazer campanha? Os caciques. Ou seja, não tem nenhuma transparência sobre os critérios, as regras e a alocação desse recurso. Quem for aliado dos caciques políticos vai receber mais recursos para sua campanha, vai ter um pouquinho de tempo na TV e vai ter uma chance muito maior, uma desigualdade muito maior para ser eleito em relação a outros que não são próximos dos donos do poder atualmente. Então a gente quer falar de renovação e eles foram espertos em, nas instituições, amarrar para que a renovação não aconteça. E, Manuel, isso torna a campanha muito mais cara, porque se em 45 dias, com esse rol que você bem colocou, de uma quantidade de milhares de candidatos, especialmente para deputado estadual. O sujeito que efetivamente quer ser eleito, ele só tem duas opções. Ou ele já é conhecido, então é alguém do mundo artístico, é alguém da TV, é o apresentador de programa de alguma coisa, o nosso gente que fala, alguém já conhecido e que tem essa familiaridade, a população já sabe quem é aquele rosto, ou então alguém que vai gastar muito dinheiro. Uma campanha. Como fez o Dória, né? Se fazer conhecido. E ele era apresentador de TV. Conhecido. Então ele era um apresentador. Já estava exposto. Já tinha exposição, as pessoas já sabiam quem ele era, assim como o Tiririca, assim como o prefeito de Belo Horizonte e tantos outros. Essa é a questão. Nós temos que perceber que democracia ela precisa ter efetivos mecanismos de disputa. O menor número de candidatos, mas muito mais transparência intrapartidária.
Enquanto o partido continuar sendo um feudo, nós não teremos democracia efetivamente. Ainda mais que eles recebem recursos públicos, né? Pedi a gentileza dos senhores para conversar com a Gisele Souza, da FIPESP. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. E boa tarde aos debatedores do programa Gente que Fala. Gisele, vamos abordar a Comissão de Desenvolvimento aprovando regras que facilitam parcerias público-privadas. Proposta diminui valor mínimo exigido para celebrar parcerias público-privadas e permite regime diferenciado de contratação. Isso mesmo, Zancopé. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou proposta que diminui o valor mínimo exigido para a celebração de parcerias público-privadas, PPPS, e permite o uso de regime diferenciado de contratações, RDC, na licitação. O texto aprovado é um substitutivo do deputado Jorge Cochirreal, do PTB de Pernambuco, ao projeto de lei 7.063 de 2017 do Senado. Além de diminuir ainda mais os requisitos mínimos para os contratos de PPPS em relação à versão inicial, o texto do relator incorpora outras sugestões: o uso do RDC nos contratos, suspensão de parcela no Fundo de Participação para execução de garantia e desoneração de tributos, Zancopé. Mas, Gisele, qual era o requisito do projeto original? O projeto original mantinha a exigência atual de contratos acima de 20 milhões como requisito apenas para as PPS do governo federal, reduzindo este valor para 10 milhões no caso dos estados e Distrito Federal e de 5 milhões para municípios. A proposta aprovada autoriza que todos os entes federados possam celebrar parcerias com a iniciativa privada em contratos acima de 5 milhões. Este mínimo será 1 milhão para os municípios com menos de 100 mil habitantes. E essa nova proposta visa evitar o superfaturamento? Não necessariamente. Jorge Cochirreal argumenta que o mínimo de 20 milhões da lei atual pode até mesmo gerar superfaturamento. Um projeto que poderia ser realizado por 15 milhões pode ser convenientemente ampliado em pelo menos mais 5 milhões, tão somente para viabilizar o arranjo de PPP. Disse: o relator avalia que há projetos pequenos que podem se beneficiar das parcerias público-privadas, modelo em que o parceiro privado passa a investir e explorar os serviços por período em duração mínima de 5 anos e no máximo de 35 anos. Mas essa mudança beneficiará as parcerias? Permite que o gestor público possa optar pelo regime diferenciado de contratações em vez da licitação do modelo de concessão. Segundo o relator, também poderá beneficiar as PPPs. Outra mudança, concluída por Cochirreal em seu relatório, estabelece que há a possibilidade de bloquear os recursos do Fundo de Participação do ente que não cumpre sua obrigação para com o parceiro privado, o que obrigou a execução da garantia e constitui importante incentivo para que estados e municípios se comportem responsavelmente. Ele também ampliou as hipóteses de desoneração de contribuição previdenciária sobre a receita bruta do CPRB nos aportes do Tesouro às PPPS. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, Zancopé. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e o nosso boa tarde especial a todos os ouvintes do programa Gente que Fala. Informações que nós trazemos sempre aqui no Gente que Fala, nesta parceria. Gente que Fala, a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Informações não apenas de interesse aos associados, mas ao público em geral. Uma parceria que se mantém desde o início do Gente que Fala. Já vamos para o 18º ano de programa. Hoje, gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, representando o MPD, a promotora de justiça, a doutora Vera Taberti,
Estou pronunciando corretamente, Vera Taberti? Sim. Porque às vezes eu me confundo aqui. O químico Carlo Pereira, que é secretário executivo do Pacto Global da ONU Anticorrupção no Brasil, cientista político Manuel Galdino, diretor da Transparência Brasil, e o advogado o Dr. Renato Ribeiro de Almeida, que é professor de Direito Eleitoral. Quero agradecer a gentileza do Dr. Carlos Figueiredo Mourão, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que está sempre conosco aqui no Gente que Fala. Olha, o assunto é interessantíssimo, né? Doutora Vera, doutor Renato, também o Galdino e o Carlo Pereira. Nós estamos há um mês e tanto sem ministro do Trabalho. Alguém sentiu alguma diferença? Eu não sei, eu estou só perguntando. Galdino, tem alguma diferença a ausência de um titular no Ministério do Trabalho? Faz diferença. Cristiane Brasil... Faz diferença sim, né? Porque as políticas que precisam de uma decisão do ministro ficam pendentes, esperando. Isso tem impacto, com certeza. A gente teve uma reforma trabalhista agora, recentemente, e a gente precisava ter um titular ou uma titular no Ministério, até para esclarecer o que o Brasil vai fazer diante das dúvidas que surgem, das questões que surgem, que precisam de uma liderança nessa área, né? Foi uma reforma que aconteceu no ano passado. Carlos. Eu concordo e retomo aquele ponto, insistindo no ponto das instituições eficazes, né? E claro, se precisa do líder ali, daquela pasta, para que as coisas andem como tem que andar, né? Sem dúvida nenhuma. Mas entenda a minha colocação, né? Para o público, o povo em geral, não entende bem porque um ministério não tem ministro, o presidente insiste em colocar alguém que a cada dia vem uma acusação nova. Quando ele acha que ele vai sair, tem uma acusação diferente. E o povo em si não entende o que faz um ministro, porque ele não está lá e não muda nada, ou muda. O quadro que o Galdino descreveu, alguém que acompanhe de perto sabe isso que você está colocando, Carlos, é exatamente a dificuldade. Trava o país, trava esse segmento. Eu queria fazer uma observação nesse sentido, com relação a isso. Veja bem, nos outros países, se surge qualquer resquício assim, de algum tipo de coisa desfavorável, normalmente a própria pessoa renuncia ou se afasta. Nesse caso, não. E por quê? E eu estava me perguntando, e claro, fui analisar por que está acontecendo do PTB insistir na nomeação, Michel Temer também. É que, assim, no meu ponto de vista, acontecem duas coisas. A primeira é que nós estamos aí prestes a ter uma reforma da Previdência e o Michel Temer precisaria dos votos do PTB para tentar uma aprovação. E, por outro lado, o Roberto Jefferson, que é o pai da Cristiane Brasil, ele tem todo... O dono do PTB. O dono, assim, dizem, né, mas eu acredito que também seja essa a justificativa, tem o poder de determinar quanto iria para cada candidato nas eleições do fundo eleitoral. E agora, graças a Deus, hoje eu vi na Folha que parece que depois do Carnaval eles vão se reunir e já vai ter outro nome, se Deus quiser. Já da hora dela sair, não é? Ela é candidata. Sabe? Sim, ela vai concorrer às eleições. Daí tem o período da desincompatibilização. Aí a questão, eu chamo a atenção para essa questão do presidente Temer, que é a questão de natureza constitucional, que eu volto a insistir na questão das instituições, que já foi falado aqui, muito bem colocado pelo Manuel. Artigo 80 da Constituição, o presidente da República nomeia, livre nomeação e exoneração de ministro de Estado. Daí o que acontece? O próprio Michel Temer, que é constitucionalista, ele sabe muito bem disso. E ele entende que é um poder, é uma faculdade dele nomear ou exonerar um ministro. Doutor Renato. E daí a questão é, enquanto que o Poder Judiciário pode entrar. Eu não estou dizendo aqui que a nomeação da Cristiane Brasil seja a mais adequada,
muito menos que seja mais acertada, muito menos que seja o nome necessário hoje para o Ministério do Trabalho, até tendo em vista o histórico dela de não muita preocupação com o direito do trabalho. Mas me parece uma questão muito complicada o Poder Judiciário dizer, olha, com base na moralidade administrativa, que é um negócio muito vago, eu não posso permitir que o presidente escolha esse ou aquele. É a mesma situação quando a ex-presidente Dilma nomeou o Lula presidente. Não entro no mérito... E também do Moreira Franco. E do Moreira Franco também. Nomeado. Isso. Não entro no mérito se é boa ou se é ruim. Mas que o Poder Judiciário, sem ter o poder para isso, pensando na divisão do Montesquieu dos poderes, ele acaba entrando mais uma vez nas escolhas que são eminentemente políticas, ainda que equivocadas. Eu concordo que muitas vezes há uma interferência entre os poderes, né? E eu sempre defendo, assim, nós do Ministério Público, acho que a gente não pode querer dirigir uma cidade ou o mesmo país. Mas veja bem, cabe... o presidente da República, ele tem que defender o interesse público, não tem? Também está, dentre as coisas que ele tem que fazer, não é só... então, aí está, interesse público, moralidade. Então, não dá... quando se vê uma coisa, assim, chocante, gritante, que não seja ético ou moral, ou mesmo de interesse público, eu acho que tem que ter uma interferência, porque o poder não é absoluto de nenhum dos três poderes. Tem que ter o sistema de pisos e contrafreios, na minha opinião. Então, assim, não é porque ele é presidente da República, está lá o direito constitucional dele, sim, de nomear e exonerar, sim, mas, poxa, ele tem que atentar ao interesse público, porque ele tem que defender o interesse público da nação. Daí um juiz da primeira instância decide que aquele nome não é o indicado, que não é o adequado pelo presidente da República. Isso me parece muito grave. Mas também me parece muito grave uma nomeação dessa, como sim, foi mas no caso ela é política. do Lula, As do decisões Moreira políticas. Franco, e a gente fica... Eu acho que a política tem que ficar na política. O problema é que, assim, como eu vejo, é que volta ao ponto que a doutora Vera trouxe aqui. Por que que Moreira Franco foi nomeado? Por que que não foi barrado? Por que que o Lula foi barrado e por que agora a Cristiane Brasil foi barrada? Moreira tomou posse. Tomou, sim, tomou exato. Posse. Então, ele não foi barrado. Então, assim, a justiça está sendo casuística. Ela não está seguindo um princípio. Não é que ela está aplicando pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exatamente. Ela está, dependendo dos interesses, uma coisa vale, outra coisa não vale. Se é para ser assim, deixa que nós, eleitores, na hora de votar, a gente vai fazer uma campanha, se quiser, falar, ó, qual é o partido que nomeou a Cristiane Brasil? O PMDB. Então, quem o Temer apoia e quem aceitou o apoio do Temer? Então vamos lá. Se a gente acha que isso é problemático, não vamos votar nesses candidatos. Se a gente acha que a nomeação do Lula pela Dilma é errada, não vamos votar nos candidatos do PT. Se a gente acha que a nomeação do Moreira Franco não é errada, não vamos votar nos candidatos. É isso que a gente tem que fazer. Porque quando o judiciário... Vai ter que esperar muito tempo. Mas é a natureza da democracia. Porque se a gente se a gente quiser acelerar as coisas sem regras claras, vagas, fica sujeito a juízes de primeira instância, ou a dependendo se caiu com Gilmar Mendes, se caiu com Toffoli, se caiu com Carmen Lúcia, a liminar ou não, aí você fica, quer dizer, fica sem segurança jurídica. E mais, a gente vê associações de juízes indo protestar para que auxílios, moradias sejam mantidos, quer dizer, que tipo de acordo e negociação vai ser feita entre esses juízes para que eles mantenham seus benefícios e essas decisões. Então, assim, quando o judiciário se presta a esse papel, ele só se desvaloriza e só, na minha opinião, perde credibilidade junto à população. E ele precisa ter a credibilidade que está concentrada em fazer a lei como a Constituição manda, ser cumprida, e esse é o papel dele, né? Se ele fizer isso bem, a gente vai avançar no Brasil. Se ele quiser resolver o problema dos outros poderes, que tem os problemas, a gente já sabe que tem, ele não vai resolver o nosso problema. Eu gostaria muito mais que tivesse um promotor do Ministério Público entrando com uma ação para que acabasse os auxílios moradias e que o juiz desse, né? O Bretas tem um pedido, aí o juiz disse, pelo menos ele foi transparente, não, eu tenho um conflito de interesse aqui, vamos julgar impedido.
porque eu também estou pleiteando o mesmo benefício. Né? Então, assim, e quem vai, qual é o juiz que não tem interesse aí, que vai julgar essa questão? Então, onde é que estão os freios e contrapesos para o judiciário também? É isso que é o problema que tem. Em relação ao auxílio moradia, que acho que é o calcanhar de Aquiles que está assim na pauta, o que aconteceu, como eu vejo o auxílio moradia? O auxílio moradia, na verdade, por que ele foi dado? Embora o nome é terrível, o que o governo fez? Porque o Judiciário, o Ministério Público e outros, e acho que também a Procuradoria, salvo engano, eles ficam atrelados só sobe os seus vencimentos se tiver aumento do Supremo. O que também não é certo, mas está na lei, porque daí gera aquele efeito cascata. Depois de ficar anos sem reajuste, porque não dá para comparar o padrão que o Supremo tem, eles têm carro, eles têm gasolina, eles têm uma série de coisas que não vou entrar se eles merecem ou não vou entrar nesse mérito. O que acontece? Ficou-se muito tempo sem se dar um reajuste sério para o Ministério Público, para o Judiciário e outras que estão atrelados nesse mesmo segmento jurídico. Por que o auxílio moradia? De repente, poderia ter sido outra coisa que eu também não seria favorável, mas todo mundo fala que o auxílio moradia está causando milhões de prejuízos ao governo. O que acontece? Quando você ganha um auxílio, você não tem um aumento, o aumento incorpora no seu salário. Então, quando você se aposentar, você se aposenta com ele. Auxílios não. Auxílios, eles, assim, você perde por várias razões. Então, o que deveria ter sido feito? Na verdade, em vez de se implantar um auxílio, faça uma correção de vencimentos e não faça esse tipo de coisa, que de fato o nome auxílio moradia fica uma coisa muito desagradável, principalmente para quem tem, você já tem uma casa e você está recebendo um auxílio para morar, né? Mas assim, então fica meio difícil. O que deveria ser feito então? Não ter tido isso. Agora, as pessoas, só porque a pessoa está recebendo esse auxílio moradia, aí está tendo como ela é corrupta, como ela é isso e aquilo. E fica difícil mesmo você justificar. Mas, na realidade, as distorções, e não é só no Ministério Público, os fiscais de renda têm, chama auxílio transporte. E ninguém falou nada. Nós estamos chegando já ao final desta edição de Gente que Fala. O senhor consegue se manifestar em 30 segundos, doutor Renato? A manifestação que eu faço é um agradecimento, mais uma vez, por estar aqui. Não vou entrar na questão do auxílio moradia, por estar no programa, mais uma vez, principalmente debatendo temas tão caros como são os temas democráticos. E espero voltar mais vezes. E passo a palavra, sem mais delongas, aos meus colegas. Meu querido Carlo Pereira, espero que retorne outras vezes, cara. Sem dúvida. O que um químico faz na anticorrupção? Pois é, né? Um químico misturado aqui. Acho que é a primeira vez que você teve um químico aqui, né? Certamente. Bom, agradeço também o convite e estou à disposição para vir mais vezes, com certeza. Muito obrigado. Manuel Galdino, o dia que você conseguir explicar política, eu vou agradecer muito. Grande abraço, Galdino. Obrigado. Alguém tem que explicar para mim primeiro, né? Mas eu só queria dizer que eu concordo com um aspecto que a gente não pode resolver os problemas do Brasil com moralismo. Né? Não é questão de acusações morais, porque fulano... Não são as pessoas, são as instituições. A gente precisa aperfeiçoar as instituições, avançar no debate, concentrar um pouco menos nas pessoas, e assim a gente vai construir um país melhor. Obrigado pelo convite. Doutora Vera Taberti, nesta parceria Gente do MPD que Fala, hoje a senhora representando o MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Eu sou grato pela tua participação. Eu que gostaria de agradecer, é sempre muito bom estar aqui e discutindo questões de tamanha importância com pessoas tão abrilhantadas. Estou sempre à disposição. Final desta edição de Gente que Fala, Gente do MPD que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.